Muita paz a todos. Obrigado por vocês estarem aqui conosco. É muito importante nós nos confraternizarmos nesse momento tão sublime que é o Natal. Não poderíamos deixar de falar justamente desse tema, né, de Jesus. E a ideia é nós conversarmos sobre o nascimento de Jesus, está ali, e você. Na verdade, é o nascimento de Jesus e para cada um de nós, qual que é a importância do nascimento de Jesus? E em que momento Jesus nasceu para nós também? Porque uma hora Jesus tem que estar dentro de nós. Nós temos que viver Jesus. Será que isso já aconteceu? Será que já estamos nessa fase? Então vamos falar nesta manhã muito sobre o nascimento de Jesus. É um tema que eu tenho certeza que vocês já viram muitas vezes. Mas nós queremos dar a nossa roupagem para o tema também. Queremos colaborar para ver se conseguimos avançar um passinho mais nessa ideia de Jesus nascer em nós. Vamos lá. Pronto. A primeira coisa que nós vamos lembrar, já que vamos falar do nascimento de Jesus, é tentar identificar em que parte da Bíblia que está escrito o dia que Jesus nasceu. Eu queria que vocês me ajudassem, porque eu já li a Bíblia e não encontrei. Vocês já encontraram em algum local ou não? Vocês podem fazer assim, que eu entendo que é assim e assim é não. Tá? Vocês encontraram na Bíblia o dia que Jesus nasceu? Não tem. Não tem. E por que a gente comemora esta data de 25 de dezembro? Isso aconteceu porque no ano de 525 depois de Cristo, um frei chamado Dionísio, como não tinha a data de comemoração do nascimento de Jesus, ele resolveu, né, junto com os que estavam trabalhando com ele, de fixar uma data para o nascimento de Jesus. E resolveram, então, escolher 25 de dezembro. Então, não é uma data real que Jesus nasceu, porque não se tem o dia exato. Porém, para que nós pudéssemos nos unir, nos confraternizar e falar sobre o nascimento de Jesus, é que este frei, o Dionísio, se propôs a fazer isso. A fixar uma data. Não é, lembrando, a data verdadeira, mas é uma data para que nós possamos lembrar de Jesus. Muitos estudiosos discutem, mas não é essa data. Isso não tem problema nenhum. Realmente essa data era impossível Jesus ter nascido, porque Jesus nasceu no hemisfério norte, e lá essa época é inverno. E todos nós sabemos que ele nasceu numa manjedoura, que não é tão protegida, e essa época seria um frio enorme numa manjedoura naquela região. E ele não poderia ter nascido nessa época mesmo. Mas isso é coisa de estudioso que estão discutindo aí. Para nós, o importante é nós começarmos a falar mais sobre o nascimento de Jesus, mas de outra forma. Para isso, a gente pegou uma obra espírita, pelo espírito Vinícius, de Chico Xavier, né, que era um médium, que se chama Em Torno do Mestre. Opa, volta. Em Torno do Mestre. Deixa eu me acertar aqui. Volta. Esse livro aqui é um clássico. Tem muita coisa boa nesse livro. Se vocês ainda estão em dúvida do que dar de presente para alguém no Natal, compre esse livro. Eu garanto que a pessoa vai gostar. Lá na página 192, tem um estudo que fala assim: Jesus nasceu onde e quando? É muito interessante. E aí, nesse livro, ele vai pegando várias personagens de pessoas que viveram com Jesus, para tentar entender de cada uma delas onde e quando nasceu Jesus. Mas, na verdade, a ideia mesmo de cada um é ver quando e onde Jesus nasceu para cada um deles. Que esse é o importante.
Essa ideia do 25 de dezembro é uma ideia para nós se confraternizarmos. Mas onde e quando Jesus nasceu para nós? Para cada um de nós. A gente vai comemorar depois da manhã, Natal, em família. Vamos dar muitos presentes, estamos preocupados com os presentes. E o presente para o aniversariante, a gente já pensou o que vamos dar para ele? Para o verdadeiro aniversariante do dia, que é Jesus. Então, nessa discussão que a gente vai ver a partir de agora, nesse trabalho, nós vamos ver muitas passagens de Jesus, que eu acho uma época muito oportuna nós lembrarmos muito de Jesus. Tenho certeza que as nossas vibrações vão chegar para Ele. E Ele vai sentir assim, a humanidade tem jeito, as pessoas ainda têm muito amor dentro delas. E vamos ser um desses, vamos tentar ser um desses que está emanando amor nesse Natal. E eu vou dizer para vocês uma coisa muito importante. Esse é o Natal mais importante das nossas vidas. É o mais importante. Não tenham dúvida. Porque é o que nós vamos viver. É o que vai acontecer agora. Nós já tivemos outros natais muito importantes, mas já passaram. São lembranças agora. Outros com certeza vão vir, mas é futuro. Mas tem um que é presente, é o agora. Então é esse Natal que nós vamos viver agora. Esse é o mais importante da nossa vida. Não tenho dúvida. Então vamos fazer desse Natal, que é o mais importante, um Natal muito especial. Vamos falar muito de Jesus. Vamos pôr Jesus na nossa família. Lembrar com nossos familiares de Jesus. E vamos ver então, com cada um desses personagens que fizeram parte da história de Jesus, o que eles dizem para nós sobre Jesus. Vamos começar com Paulo de Tarso. A história de Paulo de Tarso, creio que todos vocês já conhecem, mas lembrando ela apenas para nós, é uma história fascinante. Essa história de Paulo de Tarso começa com ele não sendo Paulo, e sim Saulo. Ele se chamava Saulo de Tarso. E Saulo era um judeu muito defensor da ideia judaica, do judaísmo. Ele era um defensor dos ensinamentos de Moisés. E ele defendia tanto os ensinamentos de Moisés, e ele, na ideia dos judeus, era que Jesus veio para contrariar os ensinamentos de Moisés. E quando Jesus disse ao contrário, que ele veio para dar continuidade aos ensinamentos, cumprir o que dizia os ensinamentos e dar continuidade. Mas o entendimento foi meio confuso na época por parte dos judeus. E Saulo passou então a perseguir os cristãos. Ele passou então aonde houvesse um agrupamento de cristãos, ele iria perseguir. E aí aconteceu uma história muito interessante na vida de Saulo, que ele estava indo para Damasco, uma cidade próxima a Jerusalém, e nessa ida para Damasco, ele estava indo com o intuito de pegar Ananias, que era um cristão, e prender Ananias. Porém, quando ele estava chegando em Damasco, na entrada de Damasco, então vamos tentar reproduzir o que Saulo pensou no momento. Então ele nos dirá que Jesus nasceu para ele quando ele na estrada de Damasco, lá na entrada da cidade, ele então, como aquele fariseu, judeu, né, fanático que era, ele foi lá para perseguir e aparece no momento da entrada uma grande luz, um grande clarão, e ele cai do cavalo, fica ao chão com aquele clarão muito forte, mas o clarão que só ele via, os soldados que o acompanhavam não viam esse clarão. E aí
ele envolvido por aquela energia muito grande que todos nós sabemos que era a presença de Jesus ali naquele momento, ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquela energia foi tão grande, aquele envolvimento foi tão grande da presença de Jesus, que faz com que ele, Saulo, um grande doutor da lei, se curvasse, sentisse realmente uma transformação no seu espírito e perguntasse para Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Então, se perguntarmos para Saulo onde e quando nasceu Jesus, ele vai dizer: Jesus nasceu para mim na entrada da cidade de Damasco. Ali nasceu Jesus para mim. Ali eu mudei de vida. Ali, a partir daquele momento, eu me transformei numa nova pessoa. E era hábito daquele povo, sempre que chegava um momento que eles mudavam de vida, de situação, se transformavam em outras pessoas, eles mudavam o nome. Então, sempre que havia uma transformação, então, para não confundir com a pessoa anterior, sendo a mesma pessoa, mas que houve uma transformação dessa pessoa, eles mudavam o nome. Então, ele resolve deixar de lado Saulo e passa a se chamar Paulo de Tarso, de acordo com os costumes, porque ele mudou de vida naquele momento. E aí ele até diz para nós: a mudança foi tão grande, mas foi tão grande, que ele já declarou para nós: já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Então ele mudou completamente a sua forma de viver. E aí a gente pode pensar assim: Saulo era violento, agressivo, truculento, era uma pessoa ambiciosa, porque ele queria todo o poder possível se transformar num sacerdote, substituir Gamaliel. Toda essa história está no livro Paulo e Estevão, outra obra muito boa de se ler, conta toda a história de Paulo. Então, um excelente presente também, né, para a gente presentear nesse Natal. Então, Paulo é transformado. Paulo passa a ser uma pessoa diferente de Saulo. Saulo, violento, agressivo. Paulo, uma pessoa humilde, uma pessoa que sofre muito para divulgar o cristianismo. Mas mesmo assim ele vai para todos os lugares levar a palavra de Jesus. É preso, é condenado, é apedrejado, mas ele mantém-se firme, porque ele dizia assim: agora é Jesus quem vive em mim. Eu tenho a obrigação de levar a palavra, o ensinamento de Jesus em toda parte. Então, se perguntarmos para Paulo, ele diz: Jesus nasceu para mim na entrada da cidade de Damasco. E se perguntarmos para Maria Madalena, que todos nós já ouvimos falar sobre a história dela. Maria Madalena era de família rica. E aí casou-se com um homem muito ambicioso, que se apoderou de todos os bens que a família deu de dote para ela. Depois que se apossou de tudo que ela tinha, dos bens que ela possuía, a abandonou, tocou ela de casa. E ela não tinha mais como sobreviver. Uma vez casada, a parte dos pais já não tinham mais que dar condições de vida para ela. Era o marido. E como o marido a abandonou, ela acabou se prostituindo. E andava desesperada, porque não era aquela vida que ela queria. Ela se obrigou a ter aquela vida. E a época de Jesus, a mulher que era prostituta, ela não podia entrar nas cidades. Ela vivia longe das cidades, em povoados longe.
se ela fosse à cidade, ela poderia ser apedrejada segundo a lei judaica. Sempre que a mulher adúltera, prostituta, chegasse à cidade e alguém identificasse, já se reuniam os mais violentos ali e apedrejavam aquela pessoa. Então elas viviam escondidas. Quando ia para a cidade, viviam cobertas. E Maria de Magdala, certa vez, teve que ir à cidade e foi identificada. E quando foi identificada, ela correu. E quando ela correu, ela deu de cara com o grupo de Jesus, com Jesus e os discípulos, que a socorreram. E naquele dia, então, foi esse encontro que aconteceu, e depois desse encontro, ela acabou adormecendo no barco em que Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade ali de Betsaida, né? Em Betânia, né? E ela adormeceu e acordou com Jesus falando. E quando Jesus começou a falar, ela ouviu a palavra e pensou: é isso que eu quero. É isso que eu preciso. Isso que eu estou relatando para vocês está na obra Boa Nova, de Chico Xavier, que também é uma obra que fala de vários fatos de Jesus. Para nós recordarmos disso que eu falei para vocês, vamos passar um videozinho bem curtinho, mas para só lembrar essa passagem. Então, pedir para o meu amigo ali acionar o vídeo desse encontro de Maria com o grupo de Jesus. Está faltando o som. O grupo de Jesus acolhendo ela. Vocês conhecem o mandamento: não cometam adultério. Mas eu digo, um homem que desejar outra mulher já cometeu adultério em seu coração. Foi dito: aquele que deseja separar-se de sua mulher deverá lhe conceder o divórcio. Mas eu digo, o homem que se divorcia da mulher a força cometer adultério. Foi dito: ame seu semelhante e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem seus inimigos e rezem por aqueles que os magoam. Pois se amam apenas aqueles que os amam, qual é a recompensa? Abra o caminho! Abra o caminho, por favor! Então, nesse momento que Maria Magdala ouve Jesus falar, diz ela que enfebrou de admiração profunda pelo Messias, pelos ensinamentos de Jesus. Aquela voz forte, cheia de pureza, uma voz cheia de energia, despertou nela a sensação de uma vida nova, uma vida que ela queria, sair daquela situação, sair daquele estado que o marido dela a colocou. E ela queria uma vida nova, uma vida que ela achou que já não podia mais, que ela sonhava, mas acha que isso não ia alcançar. Mas ela alcançou quando ela se encontrou com Jesus. E ela, devido àquela situação de estar naquela vida que não era digna, ela acabou sendo influenciada por muitos espíritos. E aí Jesus, né, isso é narrado na própria Bíblia, que Jesus afastou dela 7 obsessores, 7 espíritos que estavam influenciando ela. E ela, a partir dali, então, mudou completamente o seu comportamento e passou a ser uma das mais fervorosas seguidoras de Jesus. Depois da crucificação de Jesus, ela vai cuidar de leprosos e morre com lepra, mas pregando e consolando os leprosos. Então, se perguntarmos para Maria Madalena em que dia e onde que nasceu Jesus, ela vai dizer: Jesus nasceu para mim em Betânia,
no dia em que eu tive contato com Jesus, no primeiro dia que nós nos conhecemos. Então, para Maria Madalena, Jesus vai nascer em Betânia neste dia. Mas vamos seguir a nossa caminhada. E aí chegamos em Pedro. Pedro era o discípulo que Jesus trabalhava muito o espírito dele. Pedro era uma pessoa teimosa. Eu creio que aqui em Porto União não tem teimoso, que já passou isso, né? Aqui se já evoluíram, já não tem isso mais. Pedro era muito teimoso. Jesus foi várias vezes, em várias situações, tentando mudar Pedro. Mas Pedro, por mais que ele visse Jesus fazer um monte de coisas fantásticas, ele continuava duro, continuava ali difícil. Vamos ver o que ele diz para nós. Ele diz assim, que durante 3 anos sucessivos, presenciou acontecimentos assombrosos. Ele viu as feridas dos leprosos desaparecerem, cegos voltarem a enxergar, loucos recuperarem a razão, mas continuava turrão, continuava teimoso, por mais que ele tinha visto tanta coisa que Jesus fez, continuava ainda difícil daquele espírito ser domado. Diz ele que continuou vendo Jesus transfigurado no Monte Tabor, aquela imagem fantástica. Ele viu isso. Viu Jesus ressuscitar Lázaro, mas ainda faltava alguma coisa, ele não estava convertido. Tanto é que no momento em que Jesus é preso, ele toma de uma espada e arranca a orelha de um soldado. E Jesus, bem rápido, Pedro, não é isso, junta a orelha e cola, né? E cura o soldado outra vez. Não é assim, Pedro. Mas Pedro continuava ainda do jeito, né, contrariando muito o ensinamento de Jesus, embora tivesse visto tanta coisa. Mas Jesus sabia que no momento que Pedro se convertesse, ele seria a pedra que o cristianismo precisava. Que ele iria sustentar o cristianismo. Então, Pedro, teimoso, vamos trocar aqui. Pronto. Então, devido a rumores que Jesus ia ser preso, Pedro disse assim para Jesus, que ele daria a sua vida no lugar da prisão de Jesus, que levassem ele então. Quem de nós que não faria isso? Talvez muitos de nós pudéssemos estar pensando dessa forma como Pedro pensou. Se Jesus estivesse aqui agora e fosse preso, eu não deixaria Jesus ir preso. Eu iria no lugar dele. Será que nós faríamos isso? Pedro, com tudo isso que tinha visto, disse a Jesus, eu vou no teu lugar. E Jesus diz, mas Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, pela segunda vez, você já vai ter me negado 3. E aí ele diz assim, mas da onde, Jesus? Da onde? E aí ele diz depois para nós assim, mas na hora H, eu neguei Jesus. Eu neguei Jesus e Jesus sabia que eu ainda não estava pronto. Vocês lembram dessa passagem? Então vamos pedir para o nosso amigo pôr ali. Você! Eu conheço você! Você estava com ele! Ele estava com o grande Messias!
Você é uma tola. Você é o tolo. Você o seguia para todo lado como um cão. Eu nunca vi esse homem antes. Eu não sei do que está falando. Esse homem estava com Jesus de Nazaré. Mentirosa! Eu juro, não sei do que estão falando. Como Jesus disse, antes que o galo cante duas, você vai ter negado três. E Pedro tinha dito, não, de jeito nenhum, eu morreria por você. Mas faltava alguma coisa. Pedro não estava ainda desperto. E aí, acontece que depois Jesus ressuscita e Jesus aparecer para os discípulos. Na terceira vez que Jesus aparece aos discípulos, é na beira de uma praia. Os discípulos estavam pescando, avista ao longe alguém na areia que chama eles. E é a hora que eles identificam que é Jesus que estava lá. Isso depois de crucificado, na terceira vez que ele estava aparecendo para os discípulos. E aí ele começa a conversar com Pedro, chama Pedro de lado, porque Pedro não estava pronto ainda. Muitos pensam assim, quando o galo cantou pela terceira vez é que Pedro despertou. Não foi. Como Jesus sabia que Pedro precisava de um despertamento, ele chama Pedro de lado, põe a mão no ombro dele e sai a caminhar. E aí ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus pergunta pela terceira vez a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro invocado já ficou nervoso. E diz para Jesus, né? Dizendo, eu fiquei triste com Jesus. E diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, então deves saber que eu te amo. E aí, antes de a gente virar ali o slide, vocês amam Jesus? Pode fazer assim ou assim, né? Mas vocês amam a Jesus, né? Se ele falasse o nome de cada um de nós, por exemplo, e perguntando, tu me amas? O que nós diríamos? Pedro falou, te amo, né? O Senhor sabe que te amo. Porém, talvez nós tenhamos o mesmo sentimento que Pedro tinha até Jesus perguntar pela terceira vez. Aí, quando Jesus perguntou pela terceira vez, então Pedro caiu em si, ele entendeu que o amor que ele sentia ainda era um amor condicional, que hoje os psicólogos chamam de philos. Por isso Jesus ficou insistindo, tu me amas? Tu me amas? E quando na terceira vez que ele ainda responde para Jesus de forma grosseira, aí ele cai em si. A partir dali, então, da terceira vez que Jesus falou com ele, perguntando, é que ele entendeu o que Jesus queria dizer. E a partir dali, é que Pedro passou a ter um amor incondicional, que hoje conhecemos como ágape. Nós, que tipo de amor nós temos por Jesus? Jesus perguntando para nós, tu me amas? Está chegando
o 25 de dezembro, que nós comemoramos o aniversário dele, sabemos que não é o dia, mas comemoramos. Nós, nesse período, já paramos para pensar em Jesus? No aniversariante? O que vamos oferecer a ele no dia 25? Será que ele já pode nascer em nós? Será que o nosso amor é incondicional ou é condicional? Depende. Se a festa estiver boa, nós nem vamos rezar, rezamos depois. É assim? É condicional? Depende da situação. Pedro só caiu em si depois que Jesus insistiu em perguntar para ele se ele o amava. E a partir dali, que passou a ter o amor incondicional, é que ele disse para nós, foi nesse momento que Jesus nasceu para mim. Foi ali que eu descobri o verdadeiro sentido de quem era Jesus. Não foi quando ele negou 3 vezes. Até ali, ele ainda não tinha notado o valor de Jesus em nossa vida. Por isso, quem sabe cada um de nós ainda não está nessa fase. Nós queremos ser discípulos de Jesus. Quem quer ser discípulo de Jesus? Todos nós. Mas Jesus disse, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Amarem incondicionalmente. Nós podemos dizer que amamos Jesus, mas se nós colocarmos alguma coisa à frente, é condicional. É condicional. E aí, Jesus não nasceu inteiramente para nós ainda, dentro de nós. Que para Pedro, depois que isso aconteceu, aí nós conhecemos a história do verdadeiro Pedro. O Pedro que criou a casa do caminho. O Pedro que por onde ele passou, ele nunca mais vacilou. Dali em diante ele defendeu e proclamou o ensinamento de Jesus em toda parte, de forma integral. Aí ele não tinha medo de ser preso como cristão. Foi perseguido por Saulo e depois se juntou-se a Paulo, quando Saulo se transforma. E os dois foram os grandes, podemos dizer, responsáveis do cristianismo chegar até nós. Mas precisaram ambos ser despertados por Jesus. Jesus nascer dentro deles. Então muitos podem dizer assim, mas eles são espíritos evoluídos. Saulo era terrível, muito mais terrível do que nós somos. E Jesus conseguiu mudar a ele. Por que não consegue mudar a nós? Só basta nós querer que Jesus venha até nós. Vamos refletir um pouquinho sobre a negação de Pedro. Vocês têm negado Jesus? Claro que vocês vão dizer que não. E é óbvio que nós declaradamente não negamos a Jesus. Não negamos. Porém, quantas vezes que nós fizemos isso em nossa vida? Que nós, através do amor condicional que sentimos, fazemos isso. Sabem quando? Cada vez que nós praticamos ações que são contrárias ao ensinamento de Jesus, é como se nós estivéssemos negando Ele. A hora que a gente passa a ter raiva de alguém, que a gente magoa alguém, nós estamos praticando atos muito contrários do que Jesus ensinou. Então nós, de certa forma, negamos Jesus com o nosso comportamento. Não na fala, mas no comportamento. Quantas vezes a gente fez isso? Por isso, é hora de refletir como Pedro. Pedro negou, mas depois despertou o amor verdadeiro nele. Quem sabe seja o momento, agora que vamos se reunir em família, por que não perdoar? Por que não se reconciliar? Quanta oportunidade vamos ter nesse Natal, o Natal mais importante das nossas vidas. Por que não trazer aqueles que estão mais distantes de nós para nos confraternizar, aproveitar essa oportunidade?
nesse Natal, como eu falei, o mais importante da nossa vida. Vamos fazer Jesus nascer em nós, dar de presente para Ele um pouquinho mais da nossa renovação espiritual, para que Ele esteja presente neste dia, em todos os demais dias conosco, né? Vamos falar de João. Perguntar para João onde e quando nasceu Jesus. A história de João é muito interessante. João era o mais novo dos discípulos, o mais jovem. Porém, ele desde adolescente, ele tinha uma coisa dentro dele. Ele não acreditava no Deus que era pregado à época. Um Deus que punia, um Deus que castigava. Para João, não podia ser assim. Ele não concebia um Deus que castigava, que punia. Então João, apesar de ser novo, ele já tinha tentado conviver com outros profetas. Até João Batista, que foi primo de Jesus, João foi seguidor. Porém, quando ele viu Jesus, ele passou, vou seguir Jesus. Já que tinha decapitado João Batista, ele passou a seguir Jesus. Porém, faltava ainda alguma coisa para ele. Faltava Jesus falar de Deus. Porque João só acreditava no Deus que era amor. Aquele Deus que castigava para ele não tinha sentido. E aí, certo dia em Cafarnaum, nas bem-aventuranças, Jesus vai falar de Deus e chama Deus de Pai, na hora que ele faz aquela prece tão bonita que nós conhecemos até hoje, que começa assim: Pai nosso que estais nos céus. Quando Jesus diz isso, João diz: é isso, Deus é Pai, Deus é amor. Esse é o Deus que eu queria ouvir. Então, quando Jesus fala de Deus chamando de Pai, então João diz para mim: aí, é nesse momento que Jesus nasceu para mim. Foi em Cafarnaum, quando ele pregando chama a Deus de Pai. Nesse momento é que Jesus nasceu de verdade para mim. Então, é um momento de transformação, e todos nós cremos, como a doutrina espírita ensina para nós. Deus é Pai, Deus é amor, Deus não castiga nenhum de nós. Deus dá todas as oportunidades e tem paciência com cada um, aguardando o nosso tempo de nos transformar, de melhorar, de se tornar mais humanos, mais calmos, mais brandos, mais pacíficos. Para João, Jesus nasceu nesse dia que Jesus chama Deus de Pai, que era o que ele mais queria. E a partir desse dia, João nunca mais largou Jesus, porque aí ele entendeu e nasceu Jesus para ele. Tem um personagem muito interessante chamado Zaqueu. Vocês gostam do imposto de renda? Vocês adoram o leão do imposto de renda? Vocês têm um quadro na casa de vocês do leão do imposto de renda, não tem? Quem que gosta do imposto de renda? Ninguém gosta. Por quê? Porque cobra imposto. Ao tempo de Jesus, tinha os cobradores de impostos. Zaqueu era um cobrador de imposto. Como é que acontecia na época? Roma tomou toda a Judéia, a Galiléia, né, ali, e dividiu em partes. E cada cobrador de imposto cuidava de uma região. E uma porcentagem do que ele cobrava ia para ele. Então, eram pessoas que eram muito mal vistas. Ninguém gostava dos cobradores de impostos. E Zaqueu era um cobrador de imposto.
Mas Zaqueu não aguentava mais esta vida. Ele queria ter amigos, mas ninguém se aproximava dele, nem os familiares, porque ele era cobrador de impostos. E ele queria mudar de vida, não queria mais aquilo. E aí ele ouve que Jesus ia na cidade que ele morava, Jericó. E aí ele pensou assim, mas se eu ver Jesus de longe, basta eu ver Jesus que eu vou ter força para mudar. Basta eu ver. Ele tinha tanta fé em Jesus que ele pensou assim, se eu ver ao longe, basta ver de longe, eu vou ter força para mudar. Não quero mais essa vida, vou pedir as contas, não quero ser cobrador de impostos mais. Só que ele tinha um problema. Ele era muito baixinho. Ele tinha 1,5 metro mais ou menos de altura. E onde Jesus passava tinha uma multidão enorme. Como que naquela estatura ele ia conseguir ver Jesus? Ele não ia conseguir. Então ele decidiu, ia subir numa árvore, perto do caminho onde Jesus ia passar. E aí ele ia conseguir ver Jesus e ia conseguir mudar. Vocês lembram dessa passagem? Coloca para nós lá, por gentileza. Só um clique lá já. Opa. Então pula, vamos em frente. Deixa assim. Nesse momento, então, que Jesus passa ali, Jesus diz para Zaqueu, desce daí, Zaqueu. Imagina, ele queria ver Jesus. Mas Jesus fala com ele e chama pelo nome. Desce daí, Zaqueu, que hoje eu vou me hospedar na tua casa. Aquilo criou uma revolta geral. Jesus vai na casa de um cobrador de imposto. Como? Aí vocês imaginem Pedro nessa hora. Aquele teimoso, aquele briguento. Eu não vou na casa dele, ele é cobrador de imposto. Aí Jesus diz, nós vamos lá. Zaqueu precisa de nós. Zaqueu quer mudar, ele quer ser diferente. Zaqueu precisa de nós. Para isso, vamos fazer um ponto aqui. Quantos Zaqueus passou na nossa vida? Quantas pessoas sabem que nós somos espíritas, somos cristãos, e muitas vezes ficaram esperando a oportunidade de ouvir uma palavra nossa, de esperança, de fé, de confiança, uma palavra que viesse consolar, despertar. Quantos Zaqueus, familiares, vizinhos, colega de trabalho, quantos desses passou na nossa vida? E quantos desses a gente ajudou? Quantos desses a gente fez como Jesus? Desce daí, eu hoje vou falar com você, vou me hospedar na tua casa. E aí Zaqueu diz para Jesus, a salvação entrou aqui na minha casa hoje. Hoje, a partir de hoje, eu vou doar os meus bens. Isso não tem significado nenhum, porque eu não tenho paz. Eu tenho muitas coisas materiais, mas não tenho paz, não tenho amigos. Então eu prefiro me dispor de tudo isso que eu tenho, material, para ter uma nova vida, para ser uma pessoa nova. E aí, contam para nós algumas obras que Zaqueu, a partir daquele dia, tornou-se uma pessoa nova. Lembra que eu falei que a época era, sempre que a pessoa mudava de situação, mudava de forma de vida, ele mudava de nome? Zaqueu muda de nome e passa a se chamar Matias, segundo essa obra de Jorge Damas Martins, e segundo o livro Estromata. Então, Zaqueu, naquele dia em diante, passa a ser outra pessoa.
ele passa a ser Matias. E segundo essa obra, então, Zaqueu, como Matias, assume o lugar de Judas Iscariotes. Judas, nós sabemos o que ele fez, né? Depois que Jesus foi crucificado, ele se enforcou. E aí, para completar os 12, novamente, foi chamado pelos apóstolos o antigo Zaqueu, que agora é Matias, para ser os 12 novamente. Por isso, o título desse livro aqui é o 13º apóstolo. Zaqueu, então, transforma a sua vida, muda de comportamento, passa também a espalhar em toda a parte o ensinamento de Jesus. Sem os bens materiais, que ele doou tudo. Não precisava mais daquilo. Então, para Zaqueu, Jesus nasceu aquele dia em Jericó, que Jesus foi lá naquela cidade. E para Judas, quando e onde nasceu Jesus? Judas, nós conhecemos a história de Judas. Judas, ele era, na verdade, um gladiador da época. Ele sempre estava naqueles grupos de revolta, de revolução à época. E ele, quando Jesus chama ele entende que Jesus é um revolucionário. Ele entende que Jesus queria mudar, tomar novamente ali aquela região, tirar do domínio dos romanos, para que os judeus galileus pudessem continuar a sua vida sem o jugo romano. Ele entendeu dessa forma. Então, só que Jesus estava sempre buscando o lado do amor, do ensinamento, da paz. Mas ele sentia que Jesus tinha muita força. Então ele pensou assim: Jesus está indo com muita calma, as coisas precisam ser mais apressadas. Se eu colocar Jesus lá em frente ao Sinédrio, em frente aos romanos, aí Jesus vai tomar as rédeas e vai dominar tudo. A intenção dele era essa. Então, ele vai e faz, né, com a intenção de pôr Jesus à frente de todos, para que Jesus daí tomasse o domínio, em vez de deixar para os romanos. Então ele faz essa traição, entre aspas, mas a ideia dele não era trair, era pôr Jesus à frente dos romanos para tomar o poder. E quando ele vê que Jesus se entrega ao jugo dos romanos e que não faz nada daquilo, ele se arrepende. Só que daí foi lá, devolveu os dinheiros, só que não viu mais forma de reverter o que tinha feito. Vocês conhecem essa história? Vamos colocar aqui então para a gente só lembrar. O que eu queria? Você acha que era isso que eu queria? O senhor vendeu aos romanos para que o povo se rebelasse. por dinheiro. Eu queria morrer por ele. Ele era a revolução. Mas ele recusou. Eu tinha que fazer algo. Então ele queria mudar. Ele queria que Jesus tomasse a frente. Mas não é isso que Jesus iria fazer. Jesus não queria o domínio material. Mas Judas só entende isso depois que encaminha Jesus para a crucificação. E se arrepende. E tira a própria vida. E aí, muitos de nós condenam Judas, mas Jesus não condenou. E Judas não estava desperto ainda. Quando e onde nasceu Jesus para Judas? Quando e onde? Aí nós encontramos, vou pular aqui que já falei. Aí encontramos neste livro, Coração e Vida, do Espírito Maria Dolores, também por Chico Xavier. Maria Dolores foi uma das mães de Chico Xavier, né? Neste livro fala
que Jesus esteve com Judas durante 3 dias. Os 3 dias depois da crucificação, Jesus ressuscitou no 3º dia, não foi? Então, os 3 dias que antecederam a ressuscitação de Jesus, Jesus esteve no plano espiritual com Judas. Fala este livro para nós que ele permaneceu enquanto Judas estava adormecido lá, entorpecido pelo que ele fez. Jesus ficou ao lado dele, acalmando ele, cuidando dele, para que ele despertasse. E quando ele despertou, ele deu de cara com Jesus. Deixa eu voltar. Ele deu de cara com Jesus no plano espiritual. E Jesus consolou ele. Jesus consola Judas. E aí, deixa eu só voltar agora, mais uma. Então ele contando aqui que quando ele desperta e vê Jesus ao seu lado, ele chora muito, mas ali ele transforma o espírito dele. E quando ele transforma o espírito dele, ele diz assim para nós, né? Que os valores e interesses materiais perderam sentido. E que Jesus, naquele momento, então, que nasceu para ele. E aí ele mergulha nos planos espirituais mais densos para purgar aquilo que ele fez. E ele passa alguns séculos em sofrimento expiatório, porém com Jesus no coração. Ele enfrentou todas as dificuldades de ter tirado a sua vida, porém com Jesus no coração. Então ele vai dizer que Jesus nasceu para ele quando ele desperta no plano espiritual, depois do ato que ele cometeu, e muda, se transforma, mas sabe que ele teria que passar pela expiação do ato que ele cometeu, né, do suicídio, mas ele vence isso. E depois a gente sabe de várias outras encarnações que ele teve. Com isso, ele traz já a mudança, a transformação, porque tinha Jesus dentro dele. Essa obra relata toda essa história de Jesus do lado espiritual com Judas. E aí chegamos para perguntar para Tomé, onde e quando nasceu Jesus? Aí Tomé, vocês sabem, né? Tomé era aquele que não acreditava nas coisas. Por mais que ele visse acontecer, ele ficava duvidando dos acontecimentos. Embora, quando ele se convencesse, aí ele defendia aquela ideia. Mas ele era difícil. Eu enxergo aqui no nosso mundo alguns que são assim. Ah, mas será que isso existe? Será que a reencarnação existe? Tantas evidências, tanta coisa mostrando para nós. Se a reencarnação não existir, Deus é injusto. Porque quantas diferenças existem entre nós, que só a justiça divina, esse Deus Pai, que João acreditou em Jesus quando ele chamou de Pai, é que faz nós entendermos que Deus é justo. E Tomé era muito incrédulo. E Tomé, vocês sabem quando ele se converteu? Tomé vai dizer para nós que foi num dia memorável, depois que Jesus ressuscita no 3º dia. E quando ele aparece para Maria Madalena, que vai contar aos discípulos, Tomé duvida que Jesus tenha aparecido para Maria Madalena. Logo para você, ainda lhe diz. E aí ele diz, eu só acredito se Jesus aparecer para mim, aqui, agora. Não, eu só acredito se eu puder pôr os dedos nas feridas de Jesus. Não bastava só aparecer. E aí nós temos
magnífica imagem aqui agora. Opa. Ué, não está abrindo? Eu ouvi. É verdade, Madalena. É verdade. Eu ouvi. Eu falei com ele. Isso é ridículo. Nós o vimos crucificado. Nós o enterramos. Como poderia estar vivo? Como Lázaro pode estar vivo? Como homens cegos podem ver? Eu sinto muito, mas eu não acredito que a morte seja conquistada tão facilmente. Existem muitas outras possibilidades. Ele é o Filho de Deus. O próprio Jesus disse que haveria falsos profetas. Temos que ter cuidado. Isso pode ser um truque. Tomé, deve acreditar. Eu quero, Maria. Acredite. Eu quero. Acredite. Mas a minha mente não deixa. Eu tenho que ver para crer. Tomé, eu ouvi. Tem certeza que era ele? Viu as feridas nos pulsos dele? Viu? Ela não tem certeza. Tem alguma coisa acontecendo aqui. A menos que eu veja as marcas dos pregos. Não. A menos que eu toque a marca dos pregos. Eu não vou acreditar. Que a paz esteja com vocês. Pode tocar com seu dedo. Meu Senhor e meu Deus! Sim, você acredita porque viu. Abençoados aqueles que acreditam sem ver. Agora vão. Saiam pelo mundo e preguem o que ouviram. Espalhem as boas novas. Eu estarei com vocês. Sempre. Vocês viram que Jesus estará sempre conosco. Ele estará conosco nesse Natal. Ele estará conosco todos os dias que nós quisermos. Então, se perguntarmos para Tomé onde e quando nasceu Jesus, ele vai dizer: quando Jesus aparece para nós, discípulos, e mostra as marcas que ele disse que queria tocar, mas não precisou. Por isso, Jesus diz para nós que nós precisamos acreditar para despertar. Para Tomé, ele só compreendeu que Jesus era o caminho, a verdade e a vida quando Jesus teve que aparecer para ele. Mas Jesus disse ali: bendito aquele que não viu e acreditou. Por isso, para nós,
encerrarmos, só fica essa pergunta, né, para cada um de nós. Onde e quando Jesus nasceu para nós? Para cada um dos discípulos teve um momento, uma situação. E para nós, para cada um de nós, onde e quando Jesus nasceu? E eu torço que ele já tenha nascido. E torço, se ele não nasceu ainda, mas que seja agora, neste Natal. Que tal nós reunirmos em família, trazermos aqueles que estão mais afastados, por algum motivo qualquer, que com certeza é fútil. Muito mais importante de qualquer motivo material que nos afastou, é o amor que nos une, o amor de Jesus. Por isso, vamos refletir e vamos trazer para esse Natal o mais importante Natal das nossas vidas, porque é o que nós vamos viver, é o agora. Vamos fazer um Natal de muito amor, muita paz. Que Jesus esteja conosco mesmo nesse Natal. Que Ele venha nascer para nós, daqui para frente, em todos os dias das nossas vidas. Muito obrigado, muita paz. A gente se emociona em ver tantas vezes Jesus ali, né? É tão bom. Falar de Jesus traz muita paz, muita energia. Então vamos falar de Jesus no Natal, no aniversário, que é dele. Vamos sim presentear com muito amor aos nossos familiares, nossos amigos. Mas não esqueça de dar o nosso coração de presente para Jesus. O nosso amor. Muito obrigado de estar aqui com vocês. Obrigado por vocês terem vindo. Vocês trouxeram muita energia boa para esse momento. Muito obrigado. Muita paz.